Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja para você se conectar e se sentir incrivelmente bem em saúde mental, emocional e espiritual. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador e ainda mais capelão sênior. E estou aqui com a minha Bíblia do capelão. E se prepare espiritualmente, mentalmente e emocionalmente, pois o seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda. A palavra terapêutica de Deus vai dar uma lição ao seu cérebro. De uma vez por todas, você vai deixar a procrastinação, a autossabotagem, maus vícios, maus hábitos, para viver o extraordinário que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, tem para você. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O Espírito Santo de Deus vai falar com você sobre neutralidade espiritual e espiritualidade saudável. Algumas igrejas e alguns crentes estão dormindo. Algumas igrejas e alguns crentes cantam alto, pregam bonito e enchem auditórios, mas algumas igrejas e alguns crentes estão adormecidos e espiritualmente anestesiados devido ao silêncio do púlpito diante do pecado, a ausência da cruz nas mensagens e a frieza no altar provoca anestesia espiritual. Enquanto Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, chora pelos templos vazios de temor, há líderes ocupados com branding, enquanto o inferno se alarga. Há crentes mais preocupados com as suas roupas de domingo do que com suas almas. Já parou para pensar nessa verdade teológica? A cruz virou logotipo, a graça virou produto, o arrependimento virou tabu. Uma igreja que agrada ao mundo já deixou de agradar a Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador. Se você sente que algo está errado com o que chamo de evangelho moderno, se você já chorou no silêncio porque a palavra de Deus perdeu sua unção, então continue aqui ouvindo e conectado. Esse é o seu chamado. Você é a voz de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador.
Você é a voz que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, quer levantar no meio do sono coletivo para acender tochas e caminhar mesmo sozinho em direção ao altar esquecido. A igreja não precisa de entretenimento, mas sim de arrependimento real. Charles Adam Spurgeon via no século XIX o veneno que se espalharia nas gerações futuras. Pregações sem cruz, pregações sem fé, pregações sem renúncia, cultos sem lágrimas. Você vai enxergar como a igreja moderna foi sedada e quem colocou sono nos olhos dela e o que Deus vai fazer com os que continuam brincando no altar, brincando com o nome dele. Você vai entender porque a cruz sumiu e porque quem carregar de novo será perseguido até dentro da igreja. A igreja não adormeceu de uma vez. A igreja foi se deitando aos poucos. Primeiro, a igreja deixou de falar sobre o inferno. E falar do inferno afasta as pessoas. Em segundo lugar, a igreja silenciou sobre o pecado. Falar sobre o pecado ofende quem está ferido mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Por fim, a igreja trocou a cruz pela autoajuda. Isso agrada mais e assim a casa de oração virou palco, o púlpito virou vitrine, o altar virou selfie. A primeira marca de uma igreja doente emocionalmente, mentalmente e espiritualmente é o abandono da doutrina do arrependimento. Não é que o pecado sumiu, o pecado foi reorganizado, batizado de fraqueza, disfarçado de liberdade. Hoje a queda não é mais queda, é fase e o arrependimento foi substituído por aceitação. Mas Deus nunca mudou. Sua santidade ainda queima, sua cruz ainda sangra, e o seu chamado exige: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Já parou para pensar nessa verdade teológica? A igreja moderna não quis o céu sem renúncia e trocou o pão da vida por entretenimento de domingo. Tem cultos lotados e corações vazios. Tem fogos no palco e gelo no altar. Se o Espírito de Deus não estiver presente, nenhum aparato pode substituir sua ausência. Mas hoje muitos crentes não percebem que ele, o Espírito de Deus, se foi, porque continuam sentindo a música, as luzes, a fama, mas o que se perdeu foi o fogo, aquele fogo espiritual que purifica, aquele fogo espiritual que faz o pecador cair de joelhos, aquele fogo espiritual que transforma palco em altar e homens em cinzas diante do Santo, Santo, Santo. Já parou para pensar nessa verdade teológica? Esse fogo espiritual sumiu e no lugar dele vem um sono. Sono dos líderes que não oram com eficácia.
sono do músico que não crê, sono dos pregadores que decoram frases e esquecem o céu. Mas o pior é que esse sono é confortável, é quente. Mas o pior é que esse sono é cheio de aplausos, elogios e seguidores. Mas isso é sono de morte. Se o diabo puder fazer a igreja dormir, ele nem precisa mais atacá-la, e é isso que estamos vendo. Uma geração inteira ouvindo sermões que não confrontam, que não transformam. Uma geração cantando músicas que não quebram. Uma geração inteira vivendo uma fé que não salva. O mundo não odeia mais a igreja porque ela já não é ameaça. E se o mundo te aplaude, talvez Deus esteja em silêncio. O sono da igreja começou com concessões e terminará com juízo. Mas há tempo. Ainda há voz. Ainda há remanescentes que não dobraram os seus joelhos. Talvez você seja um deles. A cruz ainda está nas paredes. A cruz aparece nos logos. A cruz ainda está na música e nos colares. A cruz perdeu seu peso, virou decoração para muitos crentes. A igreja moderna não tirou a cruz, a igreja moderna a neutralizou, a igreja moderna domesticou a cruz. Hoje se fala de amor sem sacrifício. Hoje se fala de vitória sem morte. Hoje se fala de fé sem sangue. Pregue Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, crucificado, ou não pregue. Mas hoje se prega o Cristo coach, o Cristo motivador, o Cristo que te ajuda a vencer no mercado. Mas onde está o Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, esmagado? Onde está o homem de dores? Onde está o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que carregou sua culpa? O seu cérebro está passando por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A cruz foi esquecida porque ela dói. A cruz confronta. A cruz exige. E a igreja moderna quer conforto, mas não há glória sem Gólgota, não há ressurreição sem morte, não há graça sem sangue. A cruz é escândalo e sempre foi. A cruz não é um ornamento. A cruz é uma forca. A cruz é onde o velho homem vai para morrer. Mas muitos querem pendurar a cruz no pescoço e manter o pecado no coração. A cruz incomoda. A cruz mostra que você não é bom e seus esforços são trapo de imundícia, que a sua justiça é podre e que só há um caminho a se render, sangrar, morrer e nascer de novo, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Mas hoje os altares pregam autoestima, enquanto a cruz clama por arrependimento genuíno, real.
As igrejas estão cheias de pessoas que foram motivadas, mas jamais degeneradas, gente que aplaude a cruz, mas nunca se ajoelhou diante dela. Pense nessa verdade teológica. Quem olha para a cruz e permanece o mesmo, nunca olhou de verdade. A cruz que não mata o pecador não salva. E talvez esse seja o maior engano da nossa geração. Achar que pode seguir Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sem carregar o que ele carregou. A cruz exige tudo ou nada. A igreja moderna adormeceu. A igreja moderna abandonou o centro. E tudo o que perde o centro desaba. A cruz é o centro. Se a cruz for esquecida, o que sobra é apenas um clube moral com música e com microfone. Já parou para pensar nessa verdade teológica em sua vida cristã? Mas há uma chance, há uma voz, há uma cruz real, ainda manchada, ainda pesada, ainda viva, e ela está esperando não ser pendurada, mas abraçada por você. A coisa mais assustadora que pode acontecer a uma igreja não é escândalo moral, não é a perda de membros, nem mesmo a perseguição. É o Espírito Santo se retirar e ninguém perceber, e isso já aconteceu. A fumaça sobe, a banda toca, os slides estão prontos, a câmera grava e o Espírito Santo já partiu. Se o Espírito Santo fosse retirado da igreja, 95% do que ela faz continuaria do mesmo jeito e nenhum crente notaria. Hoje temos muitas estratégias, gestão, branding. Hoje temos conteúdo, mas não tem presença. A presença que constrange, a presença que cala a multidão, a presença que quebra o orgulho, a presença que salva o perdido. A igreja moderna aprendeu a funcionar sem Deus. A igreja moderna aprendeu a simular. A igreja moderna aprendeu a mover, a emocionar sem quebrar, a entreter sem transformar. Pense nessa verdade. Há líderes que sabem construir ministérios, mas nunca conheceram o altar de lágrimas. Há músicos que afinam bem o som, mas não afinam o coração com o céu. A máquina gira, mas o Espírito Santo já não está nela. A igreja pode se tornar uma máquina religiosa tão perfeita que acaba expulsando Deus que deveria habitar nela. E é isso que temos visto, cultos programados com precisão, mas vidas sem conversão a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O Espírito de Deus não habita onde ele não é desejado. O Espírito de Deus não habita onde o pecado é tolerado. O Espírito de Deus não habita onde a cruz é decorativa. Ele, o Espírito de Deus, habita onde há quebrantamento. Ele, o Espírito de Deus, habita onde há verdade,
onde há fogo, mesmo que seja pequeno. A igreja moderna quer controle, mas o Espírito Santo não pode ser controlado. Ele, o Espírito Santo, sopra aonde quer. Ele, o Espírito Santo, queima o que quiser. Ele, o Espírito Santo, interrompe. Ele, o Espírito Santo, desconstrói. Ele, o Espírito Santo, fere para curar. Eu quero que se lembre dessa verdade espiritual. Mas se ele, o Espírito Santo, não for bem-vindo, ele se retira, e quando ele, o Espírito Santo, se vai, tudo continua igual, só que sem vida, sem glória, sem unção, sem conversão da alma. E quer saber o que resta? Resta uma neutralidade espiritual. O problema é que a neutralidade espiritual vai anestesiando a alma. Dia por dia, os homens vão se convencendo de que tudo está bem, mas o engano mais fatal do inferno é a calmaria antes da condenação eterna. A máquina segue rodando, mas Deus já saiu do templo, como no livro do profeta Ezequiel. A glória foi embora pela porta leste, silenciosa, solene, e o povo nem percebeu. Talvez hoje ele, o Espírito Santo, esteja se retirando de muitos lugares, mas ainda procura um coração que quebre, uma igreja que chore, alguém que diga: sem o Senhor não somos nada, eis-me aqui, sou todo o seu Senhor. Não tiraram Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, dos púlpitos, apenas o vestiram com outra roupa mais leve, mais maleável, mais palpável. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ainda é mencionado, ainda é cantado, mas não é mais temido e obedecido. O novo evangelho é suave, ele promete céu sem renúncia. O novo evangelho promete bênção sem quebrantamento. O novo evangelho promete graça sem cruz, sem amor. Evangelho sem arrependimento é veneno com gosto de mel. E é exatamente isto que muitos estão pregando. Palavras doces para almas doentes, sorrisos enquanto o céu chora, motivação enquanto o inferno engole multidões. E alguma dessas multidões são pessoas de sua própria família e seus próprios amigos. Esse novo evangelho seduz, porque não confronta. Esse novo evangelho não exige, não fere, não chama de volta ao altar. Esse novo evangelho acomoda e o povo adormece sorrindo. Já parou para pensar nessas verdades teológicas? Hoje fala-se de autoestima do que santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hoje fala-se mais de sucesso material do que salvação. Hoje fala-se mais de prosperidade do que pureza, do que sobre o inferno. Mas o verdadeiro evangelho é afiado, ele separa. O verdadeiro evangelho corta, expõe e só depois ele diz:
Você é pecador. Você precisa morrer. Você precisa nascer de novo. Mas isso não lota auditórios. Por isso, o novo evangelho retira o sangue. Por isso, o novo evangelho remove o arrependimento, reformula a cruz e o que sobra? Sobra uma mensagem confortável, um Christos domesticado, um novo evangelho sem poder, dinamis. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não veio massagear o seu ego. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, veio quebrar o seu orgulho. Mas hoje os púlpitos elogiam o ego e deixam o orgulho intacto. O homem sai do culto motivado, mas ainda escravo do pecado, ainda cego, ainda perdido em sua alma. O novo evangelho é popular, porque é leve, mas a verdade do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nunca foi popular e a cruz nunca foi leve. Há uma única mensagem que salva, que ainda é escandalosa, ainda é sangrenta, ainda exige tudo. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não prometeu aplausos. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, prometeu perseguição, prometeu guerra, prometeu vida eterna após a morte. Mas ninguém quer morrer, ninguém quer ser perseguido, ninguém quer entrar em guerra a favor do Evangelho. Por isso, o novo evangelho cresce, mas o reino esfria. Volte à cruz, volte à cruz, volte à cruz, volte ao arrependimento genuíno e real, porque fora disso não há salvação para a sua alma. Como se sente agora? O pecado não desapareceu, ele só mudou de nome. Hoje, pecado se chama fase, desconstrução, processo, ou na linguagem mais moderna, autenticidade. A igreja moderna dá desculpas e pior, a igreja moderna aprendeu a conviver com o pecado. A igreja que tolera o pecado nega Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que morreu para vencê-lo. Mas a igreja moderna prefere o conforto da aceitação ao confronto da santidade. Ela, a igreja moderna, teme escandalizar o pecador, mas não teme entristecer o Espírito Santo de Deus. Sua vida vai mudar, de um jeito ou de outro, mas vai mudar. Ela, a igreja moderna, prega paz onde Deus ainda não declarou perdão. Ela, a igreja moderna, oferece bênção onde deveria haver choro. Ela, a igreja moderna, oferece orações de curas onde Cristo não autorizou. Ela, a igreja moderna, oferece promessas sem arrependimento, e isso é traição espiritual a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O verdadeiro evangelho não esconde o pecado. Ele, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, expõe o pecado não para humilhar, mas para salvar. Ele, o evangelho de Jesus Cristo, transforma em todos os níveis e sentidos espirituais. No momento que o pecado é silenciado, o povo se perde.
No momento que o pecado é silenciado, a consciência adormece e o Espírito de Deus se retira. Mas a igreja moderna continua aplaudindo, aplaudindo e continua dizendo: Deus está aqui, quando na verdade ele já foi embora, como em Jerusalém antes da destruição. Os líderes ainda profetizavam vitória, mas a espada já estava às portas. Se você vive em paz com seu pecado, então você está em guerra com Deus. Você se torna um louco espiritual, ainda mais um demente espiritual em todos os níveis e sentidos espirituais. Hoje o púlpito fala de alto amor, mas se cala diante da fornicação. Hoje o púlpito fala de propósito, mas ignora o adultério. Hoje o púlpito fala de bênçãos materiais, mas evita mencionar o juízo. E quando alguns crentes seguem sem temor, quando alguns crentes seguem cantando, quando alguns crentes seguem pecando, quando alguns crentes seguem sem arrependimento, sem lágrimas, sem cruz, e você se pergunta: o que está vendo? A razão foi que alguns crentes perderam o medo de Deus, e onde não há temor a Deus, não há sabedoria. Onde não há reverência espiritual, não há salvação da alma. Os crentes modernos se tornaram especialistas em justificar sua neutralidade espiritual. Os crentes mornos se tornaram especialistas em justificar sua neutralidade espiritual. Eles dizem: Deus conhece o meu coração. E eu concordo com toda a teologia que conheço, mas o coração é exatamente o que Deus vai julgar. O primeiro sinal de avivamento é o retorno ao temor do coração dos crentes. E o que temos hoje não é avivamento, é agitação, é barulho, mas sem quebrantamento. Deus ainda é santo. Deus ainda exige o arrependimento real, genuíno. Deus ainda julga e Deus ainda pesa a sua mão sobre a sua casa. O juízo começa pela casa de Deus, e se a igreja não acordar, o próximo passo será disciplina ou abandono. Porque Deus ama, mas não se zomba dele. Já parou para pensar nisso? E se você sente que algo está errado, não se cale. Talvez o Espírito de Deus ainda esteja sussurrando para você: volta, quebra, clama antes que seja tarde demais. Alguns crentes cantam com força, erguem as mãos, dizem glória com voz firme, mas por dentro estão vazios. Esses são os adormecidos no meio da multidão, parecem vivos, mas morreram há muito tempo e ninguém percebeu, e nem eles mesmos. É possível estar entre os santos e nunca ter nascido de novo em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, na fé. Hoje, há multidões de crentes que sabem cantar, mas não sabem orar. Hoje há multidões de crentes que sabem decorar versículos, mas nunca
se quebraram diante da cruz de Cristo Jesus. Hoje há multidões de crentes que sabem se mover no culto, mas não ouvem mais o Espírito Santo de Deus, estão adormecidos, com os olhos abertos, mas o coração fechado, com lábios em louvor, mas a alma em silêncio. Hoje há multidão de crentes que amam o ambiente, mas rejeitam a presença. Hoje há multidão de crentes que amam a estática, mas evitam o confronto. Hoje há multidão de crentes que amam a promessa, mas fogem da renúncia, e o mais assustador, esses crentes acham que estão bem espiritualmente. Hoje há multidão de crentes que acham que o calor da multidão é sinal de fogo espiritual. Hoje há multidão de crentes que acham que o som alto é sinal de muita glória, muito fogo espiritual. Hoje há multidão de crentes que acham que a emoção é unção. A espada do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi gravada no chão do mundo, como divisor eterno. De um lado, os que amam a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, do outro lado, os que amam o conforto, e no meio ninguém pode ficar. Você tem que decidir. O problema não é errar. Todos erram. O problema é o crente moderno viver errando em paz. O problema é o crente moderno deitar sobre a almofada da graça barata e achar que isso é maturidade cristã. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nunca chamou ninguém para a neutralidade espiritual. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não disse: siga-me de vez em quando. Ele, Jesus Cristo, diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a cruz não combina com silêncio. A cruz não combina com omissão. A cruz não combina com a fé que nunca sangra, que nunca rompe, que nunca morre para si. Mas Deus vê o interior, o quarto vazio de oração. Deus vê a Bíblia fechada semanalmente. Deus vê o pecado escondido entre domingos. A emoção pode acompanhar a conversão, mas nunca a substituir. Hoje temos cultos cheios, mas igrejas vazias, frias. Hoje temos pregações animadas, mas sem poder. Hoje tem gente pulando no louvor, mas gemendo em pecado. Esses crentes estão no meio, participam, comentam, cantam, mas não vivem de verdade o genuíno Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Como os ossos do vale de Ezequiel formam um exército, mas sem fôlego, e quer saber o que falta? Falta o sopro. Falta o arrependimento genuíno, real. Falta o quebrantamento espiritual. Falta a cruz que rasga o coração e ressuscita a alma. Só quem morreu com Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, pela fé e pelo batismo, pode viver de novo. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não quer performance, ele quer corações queimando. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, quer almas acordadas. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, quer filhos que não apenas participem de cultos, mas carreguem o céu
onde andarem conseguem entender isso. E se você percebe que está adormecido, não espere um culto agitado, espere um encontro com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ela, a verdade da palavra de Deus, vai te quebrar, vai te ferir, mas vai te acordar. Nem todos dormem no meio a multidão anestesiada. Há corações que ainda choram, olhos que ainda queimam, almas que ainda ouvem o sussurro de Deus no meio do barulho. Esses são os despertos, os que não se contentam com um culto bonito, nem com o evangelho deludido, delicado, adocicado. Eles andam inquietos, não conseguem mais fingir que a verdade do Evangelho de Cristo os alcançou e agora gritam por dentro. Não importa quão escura seja a noite, se você chegou até aqui, é porque sua alma ainda reage, seu espírito ainda pulsa, você ainda tem fome da presença real do Espírito de Deus e não da performance, mas do fogo espiritual. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, está despertando os poucos, não os populares, não os aplaudidos, mas sim os fiéis. Se prepara então para o acerto de contas. Aqueles que escolheram carregar a cruz, mesmo que isso custe tudo, o tempo de mornidão está acabando. A linha entre o verdadeiro e o falso está ficando visível. E os que ouvirem esse chamado serão perseguidos, mas carregados pela glória. A igreja precisa de homens que o mundo não pode corromper e que o inferno não pode se calar. Assim diz a palavra do Senhor. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. O Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Malaquias 3,16. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como o homem poupa a seu filho que o serve. Malaquias 3,17. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3,18. Ou o mundo te conhece como dele, ou você ainda não é do mundo. A espada do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não permite disfarces. Ela é a espada do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, corta a capa da religiosidade e revela a nudez de sua alma. E o que tem sido exposto hoje é uma geração que diz Senhor, Senhor, mas não obedece a sua palavra, o seu evangelho. Jovens que cantam sobre o fogo do Espírito Santo, mas vivem queimando de paixão por este mundo. Pregadores que falam sobre renúncia, mas não renunciam à sua própria vaidade. O meio termo não é ponte, é abismo. Quem tenta
caminhar entre dois reinos, logo será puxado por aquele que domina o seu coração. Já parou para pensar nessa verdade? Talvez Deus esteja chamando agora você para ser mais um, para ser resposta, para ser altar vivo no meio das ruínas, para ser voz no deserto, tocha no meio do sono espiritual. Você não precisa ser famoso, precisa ser apenas fiel a Cristo. Você não precisa ser seguido, você precisa ser quebrado. Você não precisa ser entendido, precisa ser encontrado no lugar secreto onde Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, levanta os que ele vai usar. E se você sente isso queimando, e você agora não resista, porque os despertos serão os últimos a falar antes que a porta se feche, e quando ela se fechar, que você esteja do lado de dentro com a lâmpada acesa e o coração ardendo. Se esta mensagem te confrontou, e se você sente que foi o Espírito Santo de Deus falando com você, então levanta-te dentre os mortos e desperta-te para Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador. No momento de decisão, em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios espirituais advirão. Então, corra para Jesus Cristo, confessando a Ele os seus pecados, e Ele vai perdoar você pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Mas faça isso enquanto o seu coração bate em seu peito, ainda mais enquanto você respira o ar da graça de Deus. Jesus Cristo abençoe sua vida em todos os níveis e sentidos espirituais para a glória do nome dele. Amém.